E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo, sabe? Em um dos versos mais potentes de toda a poesia bíblica. Nós vamos explorar a imagem, a teologia e o poder que estão ali contidos no Salmo 29. O nosso foco vai ser naquela declaração monumental que ele faz sobre a voz de Deus e a autoridade que ela tem. Uma autoridade inquestionável sobre o caos. É aqui que tudo começa. Essa frase, olha, isso não é só poesia bonita, não. É uma declaração de jurisdição. É como se um palco cósmico fosse montado e nesse palco uma voz não apenas fala, ela domina o elemento que era o mais vasto e o mais temido no mundo antigo. A gente vai agora decifrar camada por camada do que está por trás dessas palavras. Então, o nosso caminho por essa análise vai ser assim, ó. Primeiro, a gente vai entender essa voz que se impõe sobre o caos. Logo depois, a gente vai decifrar o que significa esse trovão divino, o que ele representa de verdade. Aí, vamos mergulhar na riquíssima metáfora das muitas águas. Com isso em mente, a gente vai ver a soberania de Deus bem no meio da tempestade. E por fim, vamos amarrar tudo isso conectando com a sua ressonância em Cristo. Então, vamos lá, para a nossa primeira parte, a voz sobre o caos. É fascinante a gente notar que o Salmo não começa descrevendo a natureza, tipo, o céu está nublado. Não, ele começa com uma afirmação de autoridade sobre a natureza. É uma declaração poderosa de quem é que está no comando, sabe? A hierarquia já é estabelecida antes mesmo da tempestade sequer começar a se formar. E para a gente sentir o peso dessa declaração, a gente precisa tentar entrar na mentalidade daquela época. O mar, para eles, não era um lugar de férias, um lugar de lazer. Era a própria personificação do caos, do desconhecido, daquele poder destrutivo e totalmente indomável que ameaçava a ordem da vida o tempo todo. Era um abismo. E, de certa forma, ainda hoje é um símbolo para as nossas ansiedades mais avassaladoras. E aqui, olha só, a língua hebraica nos dá uma clareza que às vezes a tradução acaba perdendo. Kol Adonai al Hamaim. A preposição ali, al, significa sobre ou acima de. E isso é crucial. A voz de Deus não está saindo de dentro das águas caóticas. Ela não está misturada com a bagunça. Ela paira acima delas, numa posição de comando absoluto. Não existe mistura, existe domínio total. Por isso a imagem que se forma é incrivelmente poderosa. Tenta imaginar aí o rugido ensurdecedor de um oceano no meio de uma tempestade. O que o Salmo está dizendo é que a voz de Deus não está competindo com esse barulho todo. Ela não precisa gritar mais alto para ser ouvida. É o som que, na verdade, governa o próprio ruído das ondas. É como se a criação inteira, no seu estado mais furioso, se tornasse só um amplificador para o decreto do Criador. E isso tudo nos joga direto na segunda parte da nossa análise, o trovão da santidade. Porque a declaração continua, o Deus da glória troveja. Tá, mas o que isso quer dizer teologicamente? Vamos um pouco além da meteorologia aqui. A pergunta que o Salmo meio que nos força a fazer é essa. Quando o céu ruge, o que a gente está ouvindo de verdade é só o resultado de umas descargas elétricas na atmosfera e pronto? Ou será que o texto bíblico está apontando para alguma coisa muito, mas muito mais profunda? A palavra hebraica usada aqui é ir-rim. E, de novo, o original faz toda a diferença. Ela não descreve só um som, ela descreve uma ação de Deus. É o rugido da majestade dele. É o som que acompanha a manifestação da sua presença. Não é um barulho aleatório da natureza, sabe? É um decreto com intenção. É o eco audível da própria santidade de Deus. Um som que exige a nossa atenção e a nossa reverência. O contraste aqui é fundamental para a gente entender. De um lado, a gente tem o trovão como um fenômeno natural. Parece aleatório, pode ser ameaçador e é puramente uma questão meteorológica. Do outro lado, a gente tem um hirim divino. Ele é intencional, ele carrega autoridade e ele é profundamente teológico. Ele não é só barulho, ele está comunicando uma mensagem poderosa. A frase diz, o Deus da glória troveja. A palavra hebraica para glória, kabod, significa literalmente peso ou substância. Isso é incrível porque a glória de Deus, nesse contexto, não é um conceito abstrato, etéreo. Ela tem presença, ela tem peso. E como o Salmo nos mostra, ela tem som. O trovão é a assinatura sonora dessa presença pesada e gloriosa. E essa percepção muda tudo. Uma pessoa pode olhar para uma tempestade e ver só uma ameaça, um perigo que tem que ser evitado. Mas através da lente desse salmo, quem tem fé é convidado a enxergar algo mais, uma espécie de liturgia cósmica. A tempestade se transforma num ato de adoração, onde a própria criação declara a majestade do seu rei. É o som da ordem sendo imposta sobre o caos.
Isso nos leva, naturalmente, a uma pergunta fundamental na nossa terceira sessão. Afinal, o que são essas muitas águas? Quando a Bíblia usa essa imagem, ela está falando de algo muito mais rico, muito mais simbólico do que simplesmente o oceano. O termo em hebraico é Ma'in Rabim, que quer dizer literalmente muitas águas, ou grandes águas. Ao longo de toda a Bíblia, essa expressão acaba se tornando uma metáfora muito poderosa para qualquer força que pareça imensa, indomável, e que nos deixa com a sensação de sermos avassalados, sabe? Então, o que são essas muitas águas? Bom, pode ser o caos primordial lá da criação, sim. Mas também pode simbolizar a agitação das nações, sabe? O tumulto político do mundo. E trazendo para um nível mais pessoal, representa aquelas crises que nos engolem, os problemas que fazem um barulho ensurdecedor na nossa vida, ou aquelas oposições que parecem muralhas que a gente nunca vai conseguir transpor. E aqui é que está a grande revelação do Salmo. A declaração do Salmo 29 não está limitada a um oceano literal. A afirmação é que a voz de Deus tem soberania sobre todas essas formas de muitas águas, desde o caos do universo e a agitação das nações, até a tempestade que ruge dentro da alma de cada um. E isso nos leva direto para a aplicação prática de tudo isso. Na nossa quarta parte, a soberania na tempestade. Como é que essa voz tão imponente consegue impor a ordem divina em meio a toda essa confusão? Essa frase, que é inspirada no mesmo salmo, é a imagem perfeita dessa soberania. Deus não está aí lutando para sobreviver ao dilúvio, te segurando em alguma coisa. Não, ele está entronizado acima do dilúvio. A tempestade não é uma ameaça ao trono dele. É como se fosse o tapete debaixo dos seus pés. Ele reina soberano, não apesar da tempestade, mas sobre ela. E a aplicação disso para a nossa vida é direta e, ao mesmo tempo, muito consoladora. Não existe dilúvio de problemas, não existe enchente de ansiedade, não existe um mar de oposição que esteja fora do alcance e do controle soberano dessa voz. E agora, na nossa sessão final, a gente vai ver como tudo isso encontra o seu eco, o seu comprimento. Vamos falar sobre a ressonância em Cristo e como essa voz poderosa do Antigo Testamento ecoa de um jeito surpreendente lá no Novo. O livro do Apocalipse usa uma imagem que é simplesmente fascinante para descrever a voz do Cristo glorificado. Diz que a sua voz era como o som de muitas águas. Mas por quê? Por que usar exatamente a mesma metáfora do caos, do poder avassalador, para descrever a voz do Salvador? O que a gente vê aqui é uma progressão notável. Lá na criação, a voz de Deus soa sobre as águas, governando. Durante o ministério de Jesus na Terra, a gente vê essa mesma autoridade em ação quando ele simplesmente ordena ao mar da Galileia que se acalme. E, finalmente, na glória, a própria voz de Cristo é como o som de muitas águas. Isso mostra que nele reside a culminação de todo esse poder e autoridade. E isso conecta o cósmico ao pessoal de um jeito belíssimo. A voz que tem autoridade para trovejar sobre a criação e colocar ordem no universo inteiro é a mesma voz que se inclina para a alma humana, bem no meio da sua tempestade particular e diz: paz, aquietai-vos. Essa é a grande garantia do Salmo, o ponto final. Se a voz divina tem autoridade sobre as muitas águas em todas as suas formas, então simplesmente não existe um volume de problemas, uma magnitude de oposição ou uma profundidade de caos que essa voz não possa, no fim das contas, silenciar e subjugar. E assim a gente encerra com uma reflexão. No meio das tempestades que são inevitáveis na vida, quando o ruído do caos parece que vai nos ensurdecer, a questão que o Salmo 29 nos deixa é essa: que voz se ouve mais alto? A voz das águas turbulentas ou a voz que soa sobre elas? A resposta a essa pergunta, bem, ela define tudo.